Essa é a maior esculhambação que eu vejo na Câmara dos Deputados em 6 anos de mandato. Vários parlamentares querem aumentar o número máximo de deputados federais. Nós passaríamos de 513 para 527. Isso porque houve uma determinação do Supremo Tribunal Federal para redistribuir as cadeiras de deputados federais entre os estados, porque alguns estados ganharam habitantes, outros estados perderam. E veja só, o Supremo está corretíssimo nessa decisão de mandar a Câmara dos Deputados legislar sobre o assunto. E por que o Supremo está certo? Porque a nossa Constituição, de fato, ela manda o Congresso Nacional adequar o número de deputados federais com a respectiva população dos estados. E quando a Constituição manda o Congresso legislar e o Congresso se omite, sim, é papel do Poder Judiciário determinar que o Congresso legisle, e caso o Congresso, mesmo notificado, não legisle, o próprio Judiciário tem de suprir aquela lacuna na Constituição até que o Congresso Nacional decida legislar. Eu vou começar lendo para vocês o que diz o comando da Constituição, tá? A Constituição diz o seguinte, artigo 45. A Câmara compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Parágrafo 1º. O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecida por lei complementar. Então, um comando já. Congresso Nacional, estabeleça em lei complementar. Proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Ou seja, pela Constituição, desde 1988 até agora, em todas as eleições, o Congresso Nacional deveria ter redistribuído a cadeira de deputados federais, as cadeiras de deputados federais de cada estado, sendo que nenhum estado pode ter menos que 8 deputados e nenhum estado pode ter mais do que 70. Mas entre 8 e 70, a redistribuição deve ser feita, o que é uma coisa óbvia, uma coisa lógica. Se, vamos supor, 10 milhões de pessoas saem do estado de São Paulo e vão morar em Minas Gerais. São Paulo tem que perder deputados federais, porque perdeu população, e Minas Gerais tem que ganhar deputados federais, na mesma proporção em que São Paulo perdeu, mantendo-se os 513, tá? Só para deixar muito claro para vocês. Tanto a Constituição como a decisão do Supremo Tribunal Federal não obrigam a Câmara dos Deputados a aumentar o número máximo de deputados. Obriga apenas a redistribuir, tá? A Constituição manda redistribuir. Como desde 88 até agora o Congresso se omitiu, o Supremo agiu, provocado pelo governo do Pará. O estado do Pará ganha deputados. E aí o Supremo disse, Congresso, adeque as cadeiras, senão quem vai adequar é o TSE. E aí o TSE vai adequar dentro dos 513 a redistribuição. Mas, como nós vivemos numa esculhambação de acomodação de interesses de um país patrimonialista, que é patrimonialista há centenas de anos, e que se evita o enfrentamento por causas justas e se prefere a acomodação de injustiças para não incomodar ninguém quando se prejudica todo mundo, a solução encontrada pelos parlamentares dos estados que vão perder deputados e com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, é aumentar o número total de deputados. Eu vou entrar em mais detalhes sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, e eu quero lembrá-los também que nós estamos aí com o Clube do Livro. Você que quiser receber os nossos lançamentos aí na sua casa e ajudar a colocar de pé mais títulos além daqueles que nós já começamos a lançar, e você ser um dos fundadores da Editora Valete, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Bom, então vamos lá, eu vou repetir para ficar muito claro para todos vocês. A Constituição estabelece que o número de deputados federais por estado deve ser proporcional ao número de habitantes, o que é óbvio. Duas limitações que a Constituição impõe. Primeiro, um piso, independentemente de quantas pessoas morem no estado, você tem que ter um mínimo de 8, e esse mínimo eu critico muito, e eu vou desenvolver mais pra frente o porquê. E o máximo de 70. O máximo de 70 deputados federais por estado. O único estado que bate 70 é o estado de São Paulo. Pois muito bem. Pode ser, ou deve ser, mudado, legislado por lei complementar, que é muito mais
fácil de ser aprovado do que a Constituição. Então, se eu quiser mudar o número mínimo de deputados ou o número máximo, eu preciso de 308 votos, que são 3/5 dos deputados federais, em 2 votações, 2 turnos de votação e 2 turnos de votação por 3/5 no Senado também. Então é mais difícil mudar a Constituição. Por lei complementar, que exige a maioria absoluta, que é 257 votos de deputados federais, eu posso redistribuir seguindo essa regra dos 8 e dos 70. Ocorre que o Congresso não redistribui desde que a Constituição foi feita e a Constituição manda redistribuir. Pois muito bem, tem uma omissão legislativa. Vem o Supremo e, provocado pelo governo do Pará, toma a decisão de falar, olha, Congresso, vocês que têm que decidir isso. Eu, Supremo, não vou decidir, TSE não vai decidir, vocês precisam decidir. Agora, vocês têm o dever de decidir porque a Constituição manda vocês decidirem, tá? Não sou eu, Supremo, não sou eu, TSE, que estamos mandando você decidir, é a Constituição. E assim, né, já passou algumas décadas e você não decidiu, então tá na hora de decidir. Se vocês não decidirem, aí o TSE vai tomar essa autoridade para si e vai redistribuir de acordo com a última pesquisa sobre a população de cada estado, né? Até que, eventualmente, nas próximas eleições, vocês decidam tomar as rédeas. Mas pela Constituição e pela decisão do Supremo, o Congresso não é obrigado a aumentar o número de cadeiras, só redistribuir. Aí vamos lá. Como ficaria se as cadeiras fossem redistribuídas? O Pará ganharia 4, saía de 17 para 21, sairia. Santa Catarina sairia de 16 para 20, também ganha 4. Amazonas, de 8 para 10, ganha 2. Ceará, de 22 para 23, ganha 1. Goiás, de 17 para 18, ganha 1. Mato Grosso, de 8 para 9, ganha 1. Minas, de 53 para 54, ganha 1. Estados que perderiam deputados. Rio de Janeiro, reduziria de 46 para 42, perda de 4 cadeiras. Por isso, um lobby forte dos deputados cariocas. Também Bahia, passaria de 39 para 37, perderia 2 cadeiras. Rio Grande do Sul, diminuiria, né, de 31 para 29, perderia 2 cadeiras. Paraíba, de 12 para 10, perderia 12 cadeiras. Piauí, de 10 para 8, perderia 2 cadeiras. Alagoas, de 9 para 8, perderia 1 cadeira. Pernambuco, de 25 para 24, perderia 1 cadeira. Essa seria uma redistribuição, e essa redistribuição que vai ser feita pelo TSE, caso a Câmara não decida. Aí, para acomodar interesses, qual que é a solução, né, encontrada pelos estados perdedores e pelo presidente Hugo Mota? Vamos aumentar o número de deputados. Ninguém perde, os estados que tinham que perder não perdem, e os que têm que ganhar, ganham. Olha só que maravilha. E aí a gente passa de 513 para 527 deputados. Isso é uma esculhambação, gente. Olha, sinceramente, se não tiver uma revolta popular com esse, que é o maior absurdo que eu já vi na Câmara em 6 anos de mandato, eu não sei se eu continuo. Porque assim, pelo amor de Deus, gente, vão aumentar o número de deputados, aumentar o número de emendas, aumentar o número de gabinetes, aumentar, enfim, cadeiras que muito provavelmente vão ser ocupadas pelo centrão fisiológico, que é a classe política dominante do nosso país. E não vai ter uma revolta popular contra isso? Vai lá e dá um pau bem dado neles, vai! Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Vocês não têm mais sangue correndo nas veias, não? Aumentar o número de deputados num momento de crise, num momento de inflação disparada, taxa de juros altíssima, dólar subindo, a gente vai tomar porrada mundo afora. Com o aumento de tributação vai ficar mais difícil pra gente exportar, vai ficar mais caro pra gente importar, porque o Lula vai retaliar aumentando imposto pra gente. E aí vão aumentar o número de deputados. A prioridade é aumentar o número de deputados. Nesse caos, a gente vive numa guerra civil, que morre dezenas de milhares de pessoas por causa de uma porcaria de um celular. E a prioridade do Congresso Nacional é aumentar o número máximo de deputados. E digo mais, tá? Isso tem que revoltar especialmente quem é do estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo, ele bate nas 70 cadeiras. A gente tem muito mais povo, a gente tem muito mais população, nós temos muito mais cidadãos do estado de São Paulo, que votam no estado de São Paulo, para muito menos deputados que qualquer estado, porque nós somos o único estado que bate no teto. Aí você vai falar, aqui, então você defende que aumente o número máximo só para São Paulo? Não. Sabe o que eu defendo? Eu tenho um relatório que tá parado, porque é óbvio que nunca vai ser pautado, que nenhum presidente de CCJ vai ter coragem. Eu tenho um relatório na Comissão de Constituição e Justiça de uma PEC que reduz o número mínimo de deputados de 8 para 4 e o número máximo também, para eu dizer que São Paulo não perde também, o número máximo de 70 para 65, que cairia o número máximo de parlamentares do estado de São Paulo. Por quê? Não é nem para economizar, haveria uma economia, mas não é nem para economizar, é para resolver ou pelo menos amenizar essa aberração de proporcionalidade que nós temos. Não é justo um cidadão do estado do Acre, o voto dele valer
10, 12 vezes o que vale o voto de um cidadão do estado de São Paulo. Como se justifica isso num regime democrático? Num estado, numa democracia liberal, desde as revoluções burguesas, né? Uma cabeça, um voto, o fim do voto censitário, o fim do poder com base na família, no sangue, na terra. Como se justifica os estados menos populosos, que são aqueles que têm 8 deputados federais, o voto dos cidadãos desses estados valerem assim, de 6 a 13, 14 vezes o que vale o voto de um cidadão de São Paulo. Por que o cidadão do estado de São Paulo é um subcidadão? Para melhorar essa proporcionalidade, uma medida simples, corta pela metade o mínimo de deputados federais dos estados menos populosos. Eu não tenho nada contra o estado que é menos populoso, ele só tem menos população, é só isso. Eu só quero que o voto de um valha o mesmo que vale o voto do outro. Não tenho nada contra nenhum estado menos populoso. Um estado não é melhor que o outro porque tem mais gente. Isso não existe. Agora, que não é justo e não se pode chamar de democracia um regime em que o voto de uns vale mais do que o voto de outros, certo? Não é óbvio isso? Mas não. Não só não parece que isso que eu tô falando seja óbvio, como parece que o óbvio é o contrário. Não, vamos aumentar as distorções. Porque veja, quem mais perde com o aumento do número de deputados é o estado de São Paulo, mais uma vez. Por quê? Porque além da desproporção dos estados menos populosos, nós vamos ter agora uma nova desproporção em relação a estados médios, que perderam população e vão manter o número de deputados. Se, sei lá, 1 milhão de pessoas não moram mais naquele estado, e ele vai manter o mesmo número de deputados federais, o voto do cidadão daquele estado passou a valer mais. E a valer mais, principalmente, comparado com quem? Com o de São Paulo, cuja proporção nunca melhora porque a gente bate no teto. É o único estado que bate no teto, de 70. Entenderam? Então, assim, ou assim, para-se tudo, ou tem que ter uma revolta, tem que ter uma pressão grotesca em cima dos deputados para essa aberração não passar. E assim, não precisa de muitos deputados, eu falei para vocês, não precisa mudar a Constituição para aumentar o número de deputados, é lei complementar. 257 votos, tá? Em termos de maioria, é fácil. Agora, a gente vai deixar isso? Aí, meus amigos, sério. Se isso for pra frente, é uma coisa é um baque forte, né? Em alguma esperança disso aqui se tornar algum dia um lugar sério. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.